Então, vou iniciar falando para vocês. É um comentário do Papa Bento XVI no livro O Poder Global e a Religião Universal. Na verdade, é bem no começo da introdução. Onde Deus é excluído, a lei da organização criminal toma o seu lugar. Isso começa a se tornar evidente ali, onde a eliminação organizada de pessoas inocentes ainda não nascidas se reveste de uma aparência de direito, por ter a seu favor a proteção do interesse da maioria. Então, o começo da frase é muito o que a gente vive hoje. Ainda que a gente às vezes não pare para pensar e enxergue, mas o mundo hoje não está funcionando como está funcionando, está decaindo como está decaindo, está destruído, terrível, a família está sendo destruída, as escolas estão todas cheias de tudo aquilo que há de ruim, os trabalhos, o mundo em geral, tudo, as músicas, o cinema, a arte, tudo, porque Deus é excluído. Então, tirou Deus do centro, tirou aquele que fez o mundo e mantém o mundo do centro e colocou o interesse da maioria. Então, o mundo não tem como funcionar mesmo, entende? Não tem como funcionar porque Deus não está presente, Deus é excluído. Digo não está presente no sentido de presença mesmo, de ser colocado no centro de tudo, porque Deus não tem como não estar presente, né? Assim como uma pedra é mantida no mundo, é porque Deus a mantém. Um ser humano mantido no mundo, Deus mantém. Então, Deus é excluído do centro e de tudo praticamente. Então, por isso que é tudo tão degradado. Desde a época de Adão e Eva, desde a hora que Eva preferiu escutar a serpente, ao invés de pensar o que pensaria Deus a respeito dessa conversa com a serpente, Deus é excluído. Então, desde sempre. Por isso que o mundo tem cada vez mais decaído e cada vez mais terrível. Então, por mais que as pessoas pensem, nossa, por que as coisas estão tão feias? Por que o mundo está do jeito que está? Porque Deus é excluído. Então, o que o Papa vem nos dizer, né? O falecido Papa vem nos dizer é isso. Tudo está acontecendo, em especial, né? A eliminação organizada de pessoas não nascidas é porque Deus é excluído. Então, né? Tudo vai girar em torno disso. Tudo que a gente vai falar vai girar em torno disso. E, né? Eu vou relembrar vocês que eu acredito que todo mundo já ouviu falar do massacre dos inocentes na época de Cristo, quando os reis magos vão visitar Herodes, né? Vão visitar Herodes e passa sem querer por Herodes, né? E aí eles estão procurando pelo rei que nasceu e ele fica, né, indignado procurando esse rei. Finge, né, que tá tudo bem. Então ele, nessa época, né, ele ordena que todos os meninos abaixo de 2 anos, meninos, homens, sejam mortos. Literalmente um massacre. Foram muitos meninos e Cristo só sobreviveu porque foi para o Egito, né, com a sua família, com São José e Nossa Senhora. E isso é terrível pensar que isso aconteceu numa época e que isso também está acontecendo nos dias de hoje. Porque as crianças no ventre das suas mães, né, as crianças que às vezes não são nem implantadas no útero, as crianças que não são nascidas, as crianças, digo, não no nosso país é muito menos do que outros países, né, mas no mundo todo. Essas crianças não nascidas também está acontecendo por baixo dos nossos olhos o massacre dos inocentes. Também são inocentes, que nem sequer nasceram, que nem sequer conseguiram respirar esse ar que a gente respira. Mas é também uma espécie de massacre. Então, se isso daqui choca qualquer ser humano, esse massacre dos inocentes que aconteceu na época de Herodes, e não choca os bebês que são mortos no ventre de suas mães, das mulheres que os geram, eu não sei o que poderia chocar, porque é a mesma coisa, entende? Eu vou explicar mais aqui pra frente, né? Mas é literalmente a mesma coisa que tá acontecendo. Mas não nasceu. Mas é a mesma coisa, porque são todos seres humanos inocentes que foram colocados, que o interesse da maioria foi colocado acima das suas vidas. Então, as duas formas de massacre devem chocar as pessoas. Entende? Uma só foi muito mostrada, né? Porque foi aos olhos de todo mundo, e essa é só as escondidas. Por isso que são mortes ocultas dos nossos olhos. Então, né? Vamos começar então, né? Próxima parte, vendo qual que é a visão da nossa igreja em relação a isso, né? Porque se tem uma coisa que acontece na nossa vida, que acontece na vida dos seus filhos, a mãe igreja sempre tem alguma resposta, alguma luz, alguma coisa para nos mostrar o porquê que isso está acontecendo e qual é a luz que ela pode nos dar. Então, vamos olhar a visão da igreja em relação a quando começa a vida, né?
ainda que haja muita divergência nos outros campos, para a igreja não há uma divergência, entende? Ainda que não seja um martelo batido assim, nossa, é assim, ponto, acabou. Mas ela tem uma visão e tem uma luz para nos dar. Então eu vou ler para vocês. Eu vou usar bastante o catecismo porque, de verdade, qualquer coisa que vocês pesquisar lá tem. Então eu vou usar bastante porque, literalmente, qualquer coisa, ainda que as coisas tenham sido inventadas por agora, tem alguma coisa do tipo que pode nos ajudar. Então, no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2270, ela vem nos dizer que catecismo, vem nos dizer que a vida humana deve ser respeitada e protegida de modo absoluto a partir do momento da sua concepção, desde o primeiro momento da sua existência. Deve ser reconhecido a todo ser humano o direito de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser humano inocente à vida. Então, não é eu que venho inventar dizendo que a igreja acha que o ser humano é ser humano, que a vida é vida desde a sua concepção. É ela que vem nos explicar, desde o primeiro momento da sua existência. Então, por quê? Em que momento que seria essa existência? É desde o momento da sua existência. É desde sempre. Ainda que a mulher ache que está grávida, faça um exame, e puxe o beta-HCG e veja que deu negativo. Mas, mesmo assim, antes disso, antes de positivar o teste, aquele óvulo já foi fecundado. Então, desde o momento da sua existência, desde o momento que o espermatozoide encontra o óvulo lá dentro do corpo da mulher. Então, e por que seria uma explicação desse tipo, Por que a igreja vem nos dizer isso daqui no catecismo, desde o primeiro momento da sua existência? Por quê? Porque para nós, assim como a gente aprendeu na aula que o Diego deu, a alma é muito mais importante que o corpo. O corpo é importante, mas a alma em si, ela é eterna, imortal. Então, ainda que o corpo não viva, a alma viverá. Então, a gente existe desde que o óvulo foi fecundado pelo espermatozoide, porque ali naquele momento, o corpo humano faz o seu trabalho, de criar a vida, de criar aquele gene único e imutável que vai existir para sempre, aquele conjunto genético que vai existir para sempre. Mas, mesmo assim, naquele momento, o ser humano faz a sua parte material e Deus faz a sua parte, que é a parte mais difícil que ninguém faz, ainda que tentem. Que é a parte que ele vem e infunde a alma naquele simples óvulo fecundado, que na verdade ainda é um ser humano em potência, não é um ser humano completo, formado, e sequer tem o seu sistema formado, tem praticamente nada. Mas ali naquele momento tem o mais importante, a alma, aquela que nunca vai morrer, diferente do corpo, que ainda que o óvulo não se desenvolva, que aquele ser humano em potência não se torne um ser humano mesmo, não sobreviva, aquela alma viverá para sempre. Entende? A alma não existe desde que o corpo sai dentro da mulher e, nossa, agora essa alma existe para Deus. Não é no batismo. No batismo a gente se torna filho de Deus, pertencente à igreja. Mas é na concepção, na hora que o óvulo é fecundado, que existe ali, naquele momento, a alma. A alma única para Deus, que foi sonhada e planejada desde sempre. Então, qual seria a nossa visão, Qual seria a visão da Santa Igreja e dos seus seguidores? Que a vida existe desde então. Que não é com 3 semanas, ou até quando o óvulo é implantado no útero, que demora muito ainda, inclusive. Não é quando tem uma respiração finalizada, muito menos quando se tem o coração batendo. Muito menos qualquer outra dessas coisas que poderia ser passada para nós. É nesse momento. Mas eu entendi, como que eu vou explicar isso para alguém? Porque, como que as pessoas vão entender que a vida existe desde sempre, porque ali naquele momento o ser humano tem alma e ele é único para Deus e uma alma que não morre, Só isso. Na verdade não seria só isso, Mas para quem não tem fé, para quem não vive a nossa fé, é muito difícil de entender isso e de aceitar, entende? Mas, claro, obviamente não há um ponto definitivo em relação a ciência em relação a isso, Não há um martelo batido, pelo motivo óbvio, Porque se eles dizem que a vida começa desde então, como que eles poderiam dizer que a criança que morreu, que foi abortada, no caso, poderia ser abortada tendo em vista que ela gera uma vida? Então, claro que eles não vão bater o martelo. Mas,
existe uma visão, enfim, existe um ponto muito que hoje em dia a ciência aponta, né? Digo assim, enfim, eu não tô encontrando a palavra, mas, enfim, continuando. Vou continuar essa parte que eu tô falando. Enfim, ao contrário do que dizem, a ciência também diz que uma vez fecundado o óvulo, ou seja, o que a gente estava falando, aquele óvulo que foi fecundado tem uma alma, estamos diante de um ser humano vivo, com seu próprio código genético. Por que seu próprio código genético? Porque aquele código genético não pode se tornar, porque então significa que já que a mãe abortou aquele bebê, o próximo que vir vai vir com aquele código genético daquele bebê. Não, aquele ali já passou, aquele ali já era aquele, e não é mutável, não tem como tirar, entendeu? Não tem como copiar um igual, foi aquele e pronto, acabou. Então, estamos diante, né, de um ser humano vivo, com seu próprio código genético, que não é apenas uma extensão do corpo da mãe, mas um outro corpo, um outro ser vivo, que encontra-se em desenvolvimento. Então, não é uma extensão do corpo da mãe, até porque se puxar o código genético desse óvulo, que foi esse óvulo fecundado, né, um ser humano em desenvolvimento, se puxar o código genético, não vai bater com o da mãe, não vai bater com o do pai, porque não é a mesma coisa, porque é outra pessoa. É uma pessoa em desenvolvimento? É. Entende? Se nada for feito para parar aquilo lá, para travar aquilo, para restringir aquele crescimento, aquele desenvolvimento, vai se desenvolver e virar uma criança. Vai virar uma criança, um ser humano com 20, 30, 40 anos, que vai morrer, se Deus quiser, na sua morte natural. Então, ainda que eles debatam sobre isso, né? Porque há muito debate em relação a isso. E há muita dificuldade para encontrar coisas que digam a verdade e que sejam fiéis o assunto, né? Porque se a gente for pesquisar, realmente, se você for pesquisar sobre aborto na internet, primeiro vai aparecer um monte de reportagem e um monte de coisa a favor disso. Raramente você vai encontrar, vai demorar muito para você encontrar artigos sérios e coisas que são fiéis à verdade. Sobre assuntos pró-vida, então, vocês não vão encontrar, é muito difícil encontrar no Google. Eu digo isso porque eu pesquisei para você, eu falei, eu tenho certeza que eu não vou encontrar nada. Mas se você pesquisar no site do Padre Paulo Ricardo, encontra muita coisa. Mas ele é o último dos últimos a aparecer. Porque vai falar a verdade, e é uma verdade que ninguém quer que seja dita. Enfim. Então, segundo o sagrado, falei do catecismo, e agora eu falar do magistério da Igreja Católica. Considera que sendo mais seguro que a vida tem início desde sua fecundação, ou seja, naquele momento que eu disse. Quando um genótipo é caracterizado pelos seus 46 cromossomos, distintos de pai e mãe, ainda que possa desdobrar por gêmeos, né? Enfim, foi a mesma coisa que eu expliquei para vocês agora, mas explicando agora o que diz o magistério da igreja, porque eu expliquei o que um pedaço da ciência diz e o que o magistério diz, que são coisas que batem entre si. Então, igual eu disse, o ser humano único foi criado para Deus e para a ciência. Até porque se fizer igual é um clone. E, tendo em vista que a gente já entendeu mais ou menos como que a vida começa, e nós partiremos agora do princípio dos métodos contraceptivos. A gente vai falar dos mais comuns, né? Eu não vou citar alguns outros que são pouco usados, mas eu vou falar dos mais comuns que hoje em dia são vendidos de forma deliberada e muito fácil, como se fosse dipirona. É mais fácil você comprar um anticoncepcional do que comprar um dipirona. Enfim. Então, continuando, tendo em vista que aqui somos todos católicos, que praticam a fé, que devem conhecer e conhecem a verdade, e que seguem a verdade, vale lembrar que a gente segue aquilo que Cristo ensina. E aí eu vou relembrar um pedaço que eu vi esses tempos atrás, foi uma homilia do Frei Gilson, que ele falava daquele evangelho, né, que Cristo fala, até marquei aqui, é esse? Sim. Que o Cristo fala, né, tá ali em Cafarnaum falando com os discípulos, então tinha não só os seus 12, mas tinham muitos ali. Então nesse momento, o Cristo está explicando sobre o pão da vida, falando que quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não terá vida eterna. Então ele vai falando umas coisas assim e vai jogando umas verdades muito duras, entende? E são muito duras, né? Hoje em dia pra gente é tranquilo, porque isso já nos foi apresentado e é o que a gente já vive, mas naquela época era muito duro escutar isso. Então os seus discípulos, todo mundo ali,
começam a murmurar e questionar e ficar, nossa, o que é isso que ele está falando? Não estou entendendo, isso é muito estranho. E aí, né? Aí os discípulos, né, falam para os discípulos entendam que são muitos. Ouvindo, né, isso, disseram: isto é muito duro, quem pode admitir? Cristo, eles estão falando, Cristo, isso é muito difícil. Jesus, né, na época. Jesus, isso é muito difícil de escutar. Como que a gente vai ver isso aqui? Isso aqui é muito duro, eu não quero isso aqui pra mim. E aí, Jesus não abaixa a cabeça, abaixa a bola, né, de certa forma, e fala, não, tá certo, isso é muito duro. Como que eu vou explicar isso pra eles? Eles não têm conhecimento. Cristo não recua. Ele diz essas palavras e ele continua anunciando aquilo que ele está explicando, ainda que seja muito duro de escutar. Então, ele, né, pergunta se aquilo escandaliza. Eles falam, isso nos escandaliza assim, isso é muito difícil de escutar. E aí ele pergunta para os seus... Muitas pessoas vão embora. Muitas pessoas realmente vão embora e tipo, fica assim, não, isso aqui é muito difícil de escutar, eu quero ir embora, eu não quero escutar isso, eu não quero viver isso. Então ele vira para os seus 12 apóstolos e pergunta: quereis vós também retirar-vos? Então Simão Pedro toma a palavra e responde por todos: Senhor, a quem iríamos? Tu tens palavra de vida eterna. Então, para onde que a gente iria? Ainda que seja, que o que eu vou dizer aqui hoje seja talvez muito claro para todos nós, talvez a gente já viva isso, entende? Talvez só esteja revelando uma verdade e iluminando nosso coração de uma verdade que nos foi revelada. Talvez seja novo para alguns. Talvez quem vai escutar o áudio escute isso e fique meio escandalizado, tipo, nossa, eu não sei se é isso que eu quero. Mas para onde nós iríamos? Para onde? A gente iria para qualquer igreja evangélica que não tem doutrina nenhuma e segue as vozes de quem estiver à frente? Não é para onde a gente quer ir, não é para onde Cristo quer que a gente vá. Então, tomemos, né, o que Pedro fala. Toma o nome dos apóstolos e fala: para onde iríamos, Senhor, se só tu tem palavras de vida eterna? Então, não temos para onde ir, entende? E as palavras de Cristo, lembrando que eu estava falando, que o Frei estava falando, né? Ele bate bastante nessa tecla. É duro demais escutar o que Cristo vai falar. É duro demais escutar talvez algumas coisas. Mas não tem que fazer, entende? É o que Cristo nos ensina, e se Ele pede isso, com certeza tem coisa por trás. Eu falarei, né, do que tem por trás daqui a pouco. Mas, continuando. Então, a gente já tem falado um pouco disso, né, da cultura da morte, da destruição da família. Então, tem um motivo para o anticoncepcional, digo anticoncepcional porque foi o primeiro, né, a ser comercializado e ser trazido à tona, né? Tem um motivo para ele existir. Não é só porque precisava de mais um remédio, né? Porque tá precisando disso, enfim. Tem um motivo para existir. O motivo por trás é aquilo que a gente tem falado, da destruição da família, entende? Tiraram a mulher de casa, porque a mulher agora é uma ferramenta de trabalho. Só que essa mulher, ferramenta de trabalho, ela precisava que ela não engravidasse um ano sim, um ano não, um ano sim, um ano sim, um ano sim. Então precisava fazer alguma coisa para controlar a natalidade dessa mulher. Mas, ainda que hoje em dia o discurso seja muito bonito, porque hoje há uma liberdade, né, sexual, então a mulher pode controlar pode ter o controle da natalidade, o controle do seu corpo, o controle do seu ciclo. Ainda que pareça muito chamativo, né, para o mundo atual, deixa eu perder o raciocínio. Ainda que pareça muito chamativo no mundo atual, tem um porquê por trás disso, né? Tem um motivo por que isso tudo está acontecendo. Foi aquilo que a gente tem falado, a destruição da família. Tirarem a mulher do seu lugar, entende? Não que faça mal trabalhar, a gente sabe que hoje em dia, né? Hoje em dia isso acontece, mas tem um motivo para terem começado a comercializar isso, entende? Porque queriam tirar ela do seu lugar principal, do lugar onde ela reinava, de certa forma, que era a sua casa, um lugar onde ela comandava e conseguia cuidar de tudo de forma perfeita. Só que não dava para fazer isso com essa mulher engravidando de todo ano. Então vieram com esse assunto, né? Vieram com esse remédio milagroso que prometia controlar o ciclo das mulheres, fazer com que elas engravidassem quando elas quiserem. Entende? Quando elas quiserem, né? Na época não era tão assim, porque ele era bem falho e ruim, bem forte também. Mas, então tem um motivo para ter começado a usar, né, os primeiros métodos contraceptivos. Foi mais ou menos por cerca de 1960, alguma coisa assim,
65, 68, enfim. Foi por aí que começou a usar, então não faz tanto tempo, mas também não faz muito tempo, mas também não faz pouco tempo. Então, eu vou continuando nosso assunto. O Papa Paulo VI vem falar pra gente em 1968, quando o anticoncepcional ainda não era tão comercializado, era mais assim, mais difícil acesso, né? Não era igual hoje, que custa um pouquinho a farmácia. Vinha falar sobre as graves consequências dos métodos de regulação artificial da natalidade. Então, ele vinha falar, naquela época, que não era tão igual hoje, né? Tão comercializado, não tinha em tantas formas diversas. Ele já vinha falar e já vinha nos mostrar que aquilo ali ia ser um problema, que aquilo ali ia ter um fundo de destruição, e que aquilo ali não era bom. Então, ele vem nos dizer que na encíclica Humana Vitae, os homens retos poderão convencer ainda mais da fundamentação da doutrina da Igreja nesse campo, se quiserem refletir nas consequências dos métodos de regulação artificial da natalidade. Considerem, antes mais, o caminho amplo e fácil que tais métodos abriram à infidelidade conjugal e à degradação da moralidade. Não é preciso ter muita experiência para conhecer a fraqueza humana e para compreender que os homens, especialmente os mais jovens, tão vulneráveis nesse ponto, precisam de estímulos para serem fiéis à lei moral, e não lhes deve proporcionar qualquer meio fácil de se eludirem a sua observância. É ainda de recear que os homens, habituando-se aos usos das práticas anticoncepcionais, acabem por perder o respeito à mulher, sem se preocupar mais com seu equilíbrio físico e psicológico. Chegue a considerá-la como um simples instrumento de prazer egoísta, não mais como sua companheira, respeitada e amada. O que ele falou aqui parece que ele escreveu ontem, porque é a mesma coisa que a gente está vivendo ontem. Parece que, que ele conseguiu enxergar, claro, né? Porque era iluminado pelo Espírito Santo e a verdade já era revelada a ele. Mas conseguiu ver o que a gente está vivendo hoje. Hoje em dia, né? Diferente de antigamente, é muito mais fácil os casais se abrirem à fidelidade conjugal. Por quê? Porque hoje em dia não é em qualquer relação que se engravida, né? Devido a toda a facilidade de usar os métodos contraceptivos. E acabou mesmo, realmente tem o respeito pela mulher hoje em dia é muito menor do que antigamente. A gente vive hoje, a gente vê isso, né? Talvez não no nosso meio, mas se a gente abrir a internet, pesquisar músicas, pesquisar filmes, pesquisar qualquer coisa, e a gente vê que é assim que a gente está vivendo mesmo. Não é... O que ele falou aqui parece mesmo que foi escrito ontem. Não parece que foi escrito em 1968, quando os anticoncepcionais ainda não eram vendidos como hoje. Enfim. Mas, tendo em vista, né, que a gente está falando de anticoncepcionais. Lembrando que a relação conjugal é totalmente restrita ao matrimônio, totalmente restrita àquele casal que é unido em sacramento, a gente vai falar direcionado a esses, né? Porque a gente não deve, não é que a gente não deve pensar, mas querendo ou não, é o que a gente vive aqui hoje, né? Somos casais casados, então é a nossa realidade. Dentro do sacramento do matrimônio, todo e qualquer método contraceptivo, anticoncepcional, DIU, Implanon, qualquer outro, pílula, enfim, injeção, qualquer um, controle de natalidade, que não deixe que o ato conjugal seja fecundo e livre, qualquer um, eu vou citar alguns aqui, né, mas qualquer um, é totalmente incabível no matrimônio, totalmente. E aqui, eu não digo só em relação aos contraceptivos, né, qualquer meio de esterilização voluntária, vasectomia ou laqueadura, segue o mesmo caminho. É até um pouco pior, porque ali é uma esterilização voluntária. Você tirou algo seu que era bom, que era livre, que era perfeito, criado por Deus, transformou isso em algo imperfeito, modificado e totalmente contra a vontade do Senhor. Então, é pior ainda, né, no caso. Eu não vou falar muito desses mais, porque não tem muito o que falar. É só falar que realmente é um erro mais grave ainda. Continuando. Então, todos eles ferem de forma muito grave o sacramento do matrimônio. Então, ferem de forma muito grave a Deus. Ferem os mandamentos também. Enfim, continuando. Vou ler para vocês a parte do catecismo que fala sobre a fecundidade do matrimônio. Lembrando que no catecismo tem qualquer coisa que a gente vai pesquisar. Vou ler o parágrafo 2366. A fecundidade é um dom.
uma finalidade do matrimônio, porque o amor conjugal tende naturalmente a ser fecundo. O filho não vem de fora juntar-se ao amor mútuo dos pais, dos esposos. Surge no próprio coração deste dom mútuo, do qual é fruto e complemento. Por isso, a Igreja, que toma partido pela vida, ensina que todo o ato matrimonial deve estar aberto à transmissão da vida. Essa doutrina muitas vezes é exposta pelo magistério. Funda-se sobre o nexo indissolúvel estabelecido por Deus, que o homem não pode quebrar sua iniciativa entre dois significados inerentes ao ato conjugal, a união e a procriação. Então, a gente não vai encontrar nos catecismos falando sobre que não pode usar anticoncepcional e DIU. A gente não vai encontrar, porque não existia na época que o catecismo foi escrito, né? Então, não vai ter claramente. O que vai estar claramente no catecismo? Isso que eu acabei de ler para vocês. Que o ato matrimonial deve, por si, estar aberto à transmissão da vida. Então, todo o ato conjugal entre o esposo e a esposa deve estar aberto à vida. Deve ser aberto à livre fecundação. Porque ele tem dois pilares que um precisa do outro, e se não tem o outro, não funciona o outro. Que é a união e a procriação. Então, o ato serve para unir o casal, unir cada vez mais aquele casal que já é unido entre almas, que foi unido lá no sacramento do matrimônio, no dia do matrimônio, unir aqueles corpos e também ser fecundo. Então, não tem como tirar um outro. Ainda que, hoje em dia, isso seja totalmente absurdo de escutar. Entende? Talvez pra gente aqui não tanto, porque a gente já viu algo do tipo, né, e já estudou isso aqui e vive desse jeito. Mas, se a gente diz isso aqui, que todo ato matrimonial deve estar aberto à transmissão da vida, então você não pode usar nenhum tipo de método contraceptivo, isso é um absurdo para a sociedade de hoje. Ninguém consegue escutar isso aqui e ficar tipo, é aquilo que falou, aquilo que os discípulos estavam falando, isso aqui é escandalizador. Não sei se existe, mas isso aqui é terrível escutar e falar. Enfim. Então, foi o que eu expliquei, né? Tem duas funções, a união e a procriação. E sem a outra uma não funciona. E lembrando que no dia do sacramento, todo casal que se casa na igreja, que faz o rito do matrimônio, né, de forma correta, certinha, o padre, né, pergunta para o casal, e essa resposta normalmente é afirmativa, porque senão o matrimônio não segue. Estais dispostos a receber amorosamente os filhos como dom de Deus e educá-los segundo a lei de Cristo e da sua igreja? Então, isso foi apresentado para todo casal católico que se casou na igreja. Pode ser que no momento ele ignorou, né, o casal, diga assim, mas isso foi apresentado. Foi apresentado que o Cristo, que era para a gente receber os filhos que Deus nos mandaria, e educá-los ainda, né, não só receber. Então, foi apresentado a todo casal. Isso aqui não é algo que a gente está inventando, que inventou semana passada. Isso aqui existe há 3 anos, assim como existe há 50. Quando eu casei, isso aqui foi me dito, mas também quando... Minha mãe não, mas os casais que casaram há muito tempo também escutaram a mesma coisa, não foi mudado. Então, uma pergunta que segue é a afirmação, porque se você fala não, né? Se o casal fala não, o casamento não segue. Então, precisa de uma resposta afirmativa. Então, eu vou explicar brevemente para a gente poder entender mais ou menos, né, como que funciona o anticoncepcional no corpo da mulher, né? Em especial, eu tô falando primeiro da pílula mesmo, e depois a gente vai seguir pro DIU. Então, eu vou ler para vocês, porque senão posso ser que eu me perca e invente coisa. O que a pílula ou injeção, né, anticoncepcional faz é enganar a hipófise, dando uma falsa mensagem de gravidez. A droga anticoncepcional é constituída por 2 hormônios, geralmente assim, né? Porque nem todos são hormonais, mas vou falar dos hormonais: estrogênio e progesterona. Quando são lançados na corrente sanguínea, eles vão até a hipófise da mulher e informam falsamente que essa glândula que a mulher está grávida. Por que informa que está grávida? Porque vai mandando esses estímulos, esses hormônios para o corpo. Então o corpo fica tipo assim, não preciso produzir, porque meu corpo já está produzindo, só que na verdade é algo sintético que foi trazido de fora. Fica informando o seu corpo que ela está grávida. Enganada por essa mensagem, a hipófise deixa de produzir o FSH, que é aquele hormônio que faz com que o nosso óvulo fique preparado, né? O folículo estimulante. Então, faz com que vai preparando todo ao longo do mês o óvulo para ele ser solto, né? E ser fecundado. Então, a hipófise deixa de produzir esse hormônio, ou seja, não produz óvulo, não
não faz a ovulação, à espera da criança que não existe, né, da gravidez. Assim, a mulher para de ovular. Deixando de produzir o óvulo, ela deixa de conceber. Então, a maioria funciona dessa forma. O remédio, né, a DIU, impede a ovulação. Alguns não são assim, mas a maioria hoje em dia são assim que funciona, né? Vou falar também dos outros que não são assim. Claro. E agora eu vou ler para vocês um artigo embaixo de um anticoncepcional também, né? Na verdade não é Iciabula, é um artigo mesmo que explica sobre ele. E aí, vocês vão ver que está escrito a mesma coisa, só que em linguagens técnicas. O que acontece é aumentar o nível de estrogênio e progesterona? O que acontece é que ao aumentar o nível de estrogênio e progesterona no organismo, o anticoncepcional inibe a hipófise de liberar o FSH e o LH, aquilo que eu falei. Isso acontece porque esses hormônios sintéticos que são usados no anticoncepcional imitam estrogênio e progesterona, né? Mandam de forma sintética o nosso corpo. O cérebro entende que não é necessário produzir esses hormônios. Sem esses dois hormônios, o desenvolvimento do folículo ovariano é interrompido e a ovulação não ocorre. Então, eu dei a mesma explicação. Só que uma aqui não está falando que o seu corpo é totalmente modificado e você literalmente, o corpo da mulher literalmente para de produzir algo de forma saudável, interrompe o ciclo natural do corpo dela para poder não engravidar, para poder não gerar. Então, um está explicando dessa forma e o outro está como se fosse uma maquiagem. O outro está maquiado. Assim demais. Continuando. Eu pulei muito aqui. Ainda tem muita coisa. Então, o que a pílula especial, a hormonal faz é mandar uma mensagem falsa para o corpo da mulher e todo mês, né, a cada dia que é inserida, segue mandando uma mensagem falsa para o corpo de que algo está acontecendo quando algo não está acontecendo. E ela vem ainda, o que é mais absurdo ainda, um verdadeiro tremendo absurdo, vem com a propaganda, né, muitos profissionais ainda usam hoje em dia, de que o remédio, o anticoncepcional, vem com a falsa maquiagem, né, de controle de ciclo, controle de espinha, controle de doenças metabólicas. Então ele vem ainda com essa maquiagem por trás. Não é só contracepção, que já seria algo péssimo, mas ainda vem com essa maquiagem por trás. Então, como que um remédio que faz com que seu corpo pare de funcionar de forma perfeita, trave o seu corpo, não fique mandando coisas que não são naturais do seu corpo, coisas sintéticas, fazendo o seu corpo pensar que está fazendo algo quando na verdade não está, poderia tratar alguma outra coisa. Entende? Ainda que tem algumas coisas sobre isso, né? Mas é claro que talvez você trate algumas doenças metabólicas. Você não ovula. A mulher não segue o corpo, não segue o destino, né, do corpo dela, a lei do corpo dela natural. Então, mas, né, continuando, tem algo muito mais sombrio, de certa forma, por trás disso. Porque isso daí é apresentado a muitas jovens hoje, há algum tempo atrás, uns 5 anos atrás, há 10 anos atrás, isso é apresentado a muitas jovens, né, que vão no ginecologista para tratar alguma síndrome no corpo e algum tipo de desregulação hormonal ou até mesmo espinha. Então elas vão no ginecologista e é apresentado a elas um anticoncepcional, né, para tratar algumas outras coisas que na verdade não é a função final dele, não é para isso que ele é trazido para essas jovens, é para tratar espinha. Todo mundo já deve conhecer alguém assim, né, que passou no ginecologista para algo do tipo assim. E o que acontece? Essas jovens são apresentadas ao anticoncepcional dessa forma. E aí elas vão usando para tratar um distúrbio no corpo delas, que na verdade não tá tratando, tá só maquiando e tipo adiando a bomba, tá só empurrando com a barriga aquela bomba que vai vir mais pra frente. Então vai tomando e acaba que um dia essa jovem é apresentada talvez cedo até demais, na maioria das vezes é cedo até demais, à vida sexual. Então elas são apresentadas a isso e aí nesse momento tá tudo bem, porque eu já uso anticoncepcional. Só que eu uso anticoncepcional para tratar a espinha, para tratar alguma síndrome que eu tenho, não para isso. Só que eu já estou usando mesmo, então não faz mal, entende? Então, ao invés dessas jovens que deviam se preservar, né? Se assim Deus não fosse cuidar do mundo até a vida matrimonial, são apresentadas muito cedo a isso. E aí acontece mais uma vez a parte da degradação da família, que aí inclui o resto, que é os filhos. Então, há algo muito pior por trás, né, disso que eu apresentei para vocês. Então, continuando, seguindo, né,
a gente vai falar agora sobre o DIU, né? Também vou dar outra breve explicação sobre o assunto para que a gente possa entender mais ou menos do que a gente está falando, né? Do que eu estou falando. Existem dois tipos, né? Que é o hormonal e o não hormonal, que é o de cobre e o de Mirena, que normalmente é o mais vendido, né? Digo porque as pessoas às vezes não conhecem como DIU não hormonal, conhecem mais de hormonal, conhecem mais como DIU de Mirena, né? Então, porque eu lembro que eu já escutei muito isso, só que eu nunca tinha parado para ver direito o que era, né? Qual que era a diferença entre eles, mas hoje eu vou tentar explicar para vocês da melhor forma possível. Então, primeiro eu vou falar do não hormonal, que é o que não tem hormônio, que é aquele que não manda o progesterona, o estrogênio, que é aquele que eu falei lá no começo. Esse daí, aparentemente, né, nos olhos do mundo hoje em dia, ele é mais de boa, né? Na verdade, os dois são mais tranquilos, né? Na visão de mundo hoje. Porque ele não tem um hormônio, né? Só que ele deve funcionar de algum jeito, porque se ele não tem hormônio, se ele não engana seu corpo todo mês, ele tem algum mecanismo de funcionamento, né? E outra coisa que também é super difícil encontrar em relação a isso. Assuntos sérios que não vêm enganar a gente a pensar o contrário, é muito difícil encontrar também. Então você já deve ter visto em algum lugar aquele dispositivo pequenininho que é colocado ali na passagem uterina, que é um dispositivo em T assim, enfim. Ele atua em diferentes etapas para impedir a gravidez. Então ele tem a primeira tentativa, e se essa primeira tentativa não funciona, tem a segunda tentativa. A primeira tentativa, né, que é inicialmente o de cobre, libera íons que imobilizam o espermatozoide de caminhar, fazer o seu percurso natural. Então ele dificulta a sua mobilidade dentro do útero, né, dentro do canal da mulher. Então dificulta a mobilização dele, ele precisa ser rápido e forte para que ele não morra e consiga fecundar o óvulo. Então a maioria das vezes isso não acontece, porque ali ele não consegue transitar da forma que deveria, né? Ou seja, enfim, se mesmo assim esse espermatozoide consegue atravessar a barreira e consegue assim, por força e milagre de Deus, porque aquele negócio é bem poderoso, bem forte, implantar o óvulo. No momento da implantação, né, ele implanta o óvulo com muita dificuldade, porque realmente o negócio funciona. Com muita dificuldade, o segundo passo do anticoncepcional é impedir que aquele óvulo fecundado se fixe no útero, seja nidado, seja implantado. Lembrando que o que a gente falou lá no começo, um óvulo fecundado já é uma vida. Então é um pouco além de impedir uma gravidez, é impedir o ser humano de desenvolvimento, de viver, de nascer, de crescer. Então é algo um pouco mais sombrio do que parece. Só que, claro, vai ser muito difícil encontrar algo do tipo, porque se você chegar para qualquer pessoa, né, qualquer médico hoje em dia que não é católico, que não tem, que não se abriu às verdades, dizer, né, porque o que eu acabei de dizer aqui foi em palavras talvez um pouco maquiadas, mas o que eu acabei de dizer aqui é que o DIU é abortivo. Meu Deus, ele tá mentindo. Não, é desatualização. É mentira, não é isso. Aí vem com um monte de explicação para explicar o porquê que não é. Só que essa é a questão, entende? Ele tem duas maneiras de agir. A própria bula dele diz que ele tem duas maneiras de agir, de forma muito maquiada, mas ele diz que tem duas maneiras de agir. Ou ele impede o óvulo de ser fecundado, ou ele impede o óvulo de ser nidado, ele impede o óvulo de ser implantado. E eu sei, né? É porque pra gente isso é óbvio, mas pra muitos aquele óvulo não é nada. Então, tudo bem aquele óvulo não ser implantado. Aquele óvulo não é nada, porque aquele óvulo não é vida, é só um óvulo fecundado. Só que a nossa visão vai muito além. Aquele óvulo fecundado não é só um óvulo fecundado. É um ser humano em desenvolvimento. Que ainda não tem nada, mas é um ser humano em desenvolvimento. Então, é difícil falar isso com qualquer pessoa, qualquer pessoa que não enxerga talvez as verdades que a igreja ensina. É muito difícil, porque não é qualquer um que vai escutar isso e falar, beleza, tem razão. Mas, continuando, né? Porque não é só isso. Então, deixa eu só marcar, porque tem muita coisa no meu leitura. O DIU de cobre age provocando mudanças bioquímicas e morfológicas no endométrio à medida que os íons são liberados na cavidade uterina. O que eu tô lendo aqui é uma bula do DIU, não é o que eu peguei na internet, é uma bula de DIU. Então, continuando. O DIU de cobre age provocando mudanças bioquímicas e morfológicas no endométrio. Endométrio, à medida que os íons são liberados na cavidade uterina, é levado a uma ação inflamatória, ciatóxica, com efeito espermicida. Ou seja, o corpo,
ele age de forma inflamatória para que... Inflamatória assim, não é aquela inflamação de garganta, aquela coisa daquele jeito, né? Mas é uma ação que faz com que o endométrio, que é um lugar que todo mês se renova para poder ter uma gravidez, prepara todo aquele corpo para estar saudável, perfeito, para poder vir um óvulo fecundado, que ele faz isso todo mês, né? O DIU faz o contrário, ele faz com que aquele lugar que devia ser feito e preparado para que todo mês ele estivesse lindo e perfeito para ser a habitação de um óvulo, ele faz ao contrário, ele faz com que esse lugar, esse endométrio, esteja cada vez mais inflamado, cada vez mais inviável para a vida. Então, um óvulo que consegue ser fecundado, uma mulher usando DIU, um óvulo consegue ser fecundado, ele consegue ser implantado e ele consegue se desenvolver com a mulher usando DIU, é realmente um milagre de Deus, porque são duas ações assim que são potentes demais, né? Demônio não brinca, não faz qualquer coisa de qualquer jeito. Então o que ele vai fazer? Ele faz de um jeito bem terrível para que destrua tudo mesmo. Então funciona. Então o óvulo tem que ser realmente um milagre de Deus para aquilo ali conseguir sobreviver e se desenvolver como ser humano. E há muitos milagres, porque todo mundo já ouviu falar de mulheres que engravidaram usando DIU. Mas também tem a questão de, não sei se já ouviram falar daquela gravidez ectópica, que é quando o bebê não é implantado no útero, ele fica ali nas trompas. É muito comum que isso aconteça, ainda que a gente não veja, é muito mais comum que isso aconteça com mulheres que usam DIU. Por quê? Porque o corpo da mulher não está pronto para receber bebê. Porque todo mês todo mês, né, todo instante, porque o DIU não sai de tudo ali, todo instante ele é de certa forma degradado, estragado para que aquele ambiente não seja favorável para o óvulo, não seja favorável para o óvulo, não seja favorável para o espermatozoide, não seja favorável. Então todo mês ele faz isso, todo instante ele faz isso, né, não é todo mês. Logo, há muito mais chances do óvulo não conseguir subir para a cavidade uterina e ficar ali mesmo na trompa. E acontecem as gravidezes ectópicas que são fadadas à morte, né? A trompa não é um lugar viável para o óvulo sobreviver. O lugar do óvulo é no útero. Então, isso é mais comum acontecer com mulheres que usam DIU, né? Só que tem uma questão, né? Mais um ponto que ressalva que o DIU tem um potencial abortivo, que é hoje em dia não tanto usado, porque hoje em dia, né, algumas mulheres usam pílula no dia seguinte, mas ele também é usado como contracepção de emergência. Então, vou ler para vocês, né, o DIU de cobre é utilizado o DIU de cobre que eu estou falando dele, né, o não hormonal, é usado como contracepção de emergência. Ele deve ser inserido 5 dias após a relação, desprotegida, ou em 5 dias após a suspeita de ovulação, né? Então, ainda tem alguns DIUs de cobre que são usados como pílula do dia seguinte, né? Como contracepção de emergência. Por quê? Porque se ele for usado antes da ovulação, ele impede que o espermatozoide chegar. Se ele for usado depois da relação, ele impede aquele óvulo fecundado, né? Não sabe ou não, mas aquele óvulo fecundado de chegar ao útero. Então, ele é usado dessa forma também. Não tanto hoje em dia, mas é uma das suas funções sombrias. Então, seguimos no outro, que é o DIU hormonal, que hoje em dia também é conhecido mais comum como DIU de Mirena, que tem também o seu funcionamento parecido com o de cobre. A diferença é que ele é hormonal, então ele manda doses baixas de estrogênio, de progesterona para o corpo da mulher. Doses baixas, ou seja, algumas mulheres não ovulam usando o DIU hormonal. Algumas mulheres ovulam. As que ovulam ainda seguem aquele mesmo padrão que eu contei para vocês em cima sobre o DIU de cobre. Se ele não impede a fecundação, ele pode impedir a implantação. Então segue essas duas mesmas vertentes, né, de impedimento. A diferença é que ele libera de forma controlada, né, e muito mais leve do que uma pílula, segundo a bula dele, progesterona. Então ele também libera hormônio, também enganando o corpo de que algo está acontecendo quando na verdade não está. Mas é do mesmo jeito. Enfim.
Então, eu vou ler para vocês um negócio aqui, que os defensores do aborto irão negar essa informação acima que eu citei para vocês. Tudo isso que eu citei acima para vocês, vão negar. Claro que vão. Por meio de estratégias muito astutas, né? Eles afirmam, que, contradizendo a biologia, que alguns, né? Não todos, porque alguns são até pior ainda, de que a vida só começa depois da implantação no útero. Ou seja, mais ou menos 6, 7 dias depois do óvulo fecundado. Ou seja, impedir a anidação, impedir a implantação do óvulo não seria um abortamento. Então, não seria um abortamento fazer isso. Por quê? Porque eu não impedi um ser humano viver, eu impedi só um óvulo de partir o seu caminho, de seguir o seu caminho, de seguir a sua vida, né? Então, mas é um pouco difícil esse debate com qualquer pessoa que seja pró-aborto, porque é assim que eles pensam. Então, dificilmente encontraremos também profissionais que falem abertamente que o DIU é abortivo. Dificilmente. Só que essa questão não é aborto, porque é só um óvulo fecundado. Mas pra gente é um aborto, porque ali é uma vida em potencial, uma alma única criada por Deus. Então, pra gente é. Pra eles também é, porque aquilo ali já é um ser humano único também pra ciência. Mas é claro que eles negam, porque senão não vai poder legalizar o aborto em um máximo de países que conseguir. Enfim, continuando. Então, eu vou falar, né? Aqui, seguir o assunto que eu estava falando, eu ia falar sobre fertilização in vitro, mas eu vou falar sobre aborto, porque eu acho que a gente já entrou nesse assunto e vai ser um pouco mais fácil da gente enxergar o que tem por trás, porque já pegando o gancho aqui. Então, é outro assunto também que, curiosamente, é muito difícil de encontrar artigos sérios que não falem só a favor do aborto na internet. É realmente muito difícil. Dados sérios, então, é mais difícil ainda. Por quê? Porque ele não é legalizado, então não é feito de formas às claras. Só que também juntar abortos espontâneos de mulheres que perderam seus bebês de forma triste e sem querer, porque são espontâneos, juntar esses dados com dados de mulheres que provocaram aborto, isso é tremendamente maligno. Porque todo mundo conhece uma mulher que já teve um aborto espontâneo. Eu conheço várias, entende? Porque isso pode acontecer, infelizmente, isso pode acontecer. Só que juntar esses dados, porque eu tô dizendo isso porque é o que acontece mesmo, em especial nos países que o aborto não é legalizado. Juntar esses dados de mulheres que tiveram abortos espontâneos com mulheres que abortaram, né, chegaram no hospital porque fizeram algum procedimento em casa, ou tomaram algum remédio, né? Juntar esses dados de mulheres de aborto espontâneo com mulheres de aborto provocado e colocar como estimativa de aborto, isso é um absurdo. Porque claro que isso vai dar uma taxa altíssima. É claro que isso vai dar um número altíssimo de aborto. É claro que isso vai dar. Porque abortos espontâneos acontecem, infelizmente acontecem. Porque assim seguiu o natural curso da vida daquela criança, porque assim foi Deus que escolheu. Então é claro que vai ser um absurdo e claro que vai ser altas taxas. Mas é claro que é feito assim. Porque o mundo, igual eu disse no começo, porque Deus é excluído do mundo. Então, se Deus é excluído do mundo, alguém tem que estar no poder. E devia ser Deus. No caso, não é. Então, no nosso país, como eu disse, vai ser um pouco difícil a gente encontrar uns dados assim mais sérios em relação. A gente vai encontrar muita reportagem sensacionalista, muito artigo sensacionalista também, falando sobre mortes por mulheres que sofreram aborto, né? Juntando espontâneo algumas vezes com provocados. Então vai encontrar muitas coisas assim de divergência. Mas no Padre Paulo Ricardo tem muita coisa que é fiel e verdadeira. Enfim. Então, como a gente viu, a vida humana é sagrada, então, desde sua concepção, desde a sua fecundação, né? Desde o momento que Deus coloca a alma. Logo, toda e qualquer forma de tentar impedir que a vida viva, que o ser humano em desenvolvimento, que está ali, o pequeno óvulo, viva, impedir aquilo, atrapalhar aquilo, isso fere gravemente a Deus. Isso fere gravemente ao ensinamento de Cristo. E, eu acho que eu vou falar... Isso fere os mandamentos, né? Os 10 mandamentos. Eu vou falar aqui porque tá aqui em cima. Eu tô voltando. Cadê? Achei. Então, vou ler para vocês antes da gente prosseguir, né? Porque que a gente está falando disso agora. No catecismo da Igreja Católica, no artigo 5, vem falar sobre o 5º mandamento, que é o não matarás. Ele vem dizer que, no parágrafo 2258,
A vida humana é sagrada porque desde sua origem postula a ação criadora de Deus e mantém-se para sempre numa relação especial com o Criador, seu fim único. Só Deus é o Senhor da vida, desde o seu começo até o seu termo. Ninguém, em circunstância alguma, pode reivindicar o direito de dar a morte diretamente a um ser humano inocente. Então, quando ele fala disso, de não matar, não é só não pegar uma faca e enfiar na barriga de alguém, né, no coração, que aí mata mesmo. Não só não dar um tiro, não só realmente matar um ser humano. É muito além disso. Também entra aqui nessa questão da morte, porque aquilo ali também é um ser humano, e o próprio catecismo ensina isso. Então, desde sua morte natural, desde a sua concepção até a sua morte natural, até o seu termo, até o fim da vida, quando eu tiver, sei lá, 100 anos e não conseguir fazer mais nada, se alimentando por tubos, mas ainda ali é um ser humano vivo que não foi levado ainda por Deus. Então, desde um óvulo pequenininho até um ser humano com 100 anos, que está praticamente morrendo, mas não morreu ainda. Então, é nessas duas questões esses dois extremos que guardam, né? Que o mandamento segura, o mandamento de não matar. Esses dois extremos. São dois extremos mesmo porque, enfim, o começo e o fim. Continuando. Se tiver falando muito rápido, provavelmente eu tô. Mas eu tô quase no fim desse minha vida. Porque eu sei que eu falo muito rápido mesmo. Senão eu esqueço, me perco. Continuando. Então eu peguei aqui só um pedacinho de uma notícia, né, que fala sobre... que estava falando sobre as mortes por aborto. É bem sensacionalista mesmo. Em 2021 e 2022, no auge da pandemia causada pela Covid-19, a maior causa de morte no mundo também foi o aborto, respectivamente. 42 milhões e 44 milhões de vítimas, né? A Covid matou menos que o aborto no mundo. Isso porque eles nem contabilizaram os bebês no útero, porque senão seria muito maior. Mas essa é a questão, é algo bem sensacionalista e bem grande mesmo. Se a gente vê um número desse aqui, isso choca as pessoas, fica, meu Deus, precisa ser feita alguma coisa. O que a gente vai fazer? Legalizar, porque aí as mulheres vão morrer menos. Legalizar, porque elas vão para o hospital e vai ter segurança. Mas vai legalizar um assassinato? Desde quando a vida deixou de ser vida? Desde quando o ser humano deixou de ser ser humano? A ponto da mulher poder fazer o que ela quiser com outro ser humano. O outro ser humano está ali no corpo dela, mas é outro ser humano. O fato da Suelen estar aqui na minha frente e o fato de um bebê estar dentro da minha barriga não faz com que esses seres humanos sejam diferentes para Deus. Entende? O fato de eu matar outra pessoa, de eu matar uma pessoa que está aqui do meu lado e a mulher matar o bebê que está na barriga dela, é a mesma coisa. Mas vai ter mais influência sobre a vida de outras pessoas, essa pessoa que está ali, que viveu, vai ter mais influência. Mas é a mesma coisa para Deus. Talvez essa aqui é até mais grave, porque é um ser humano inocente que não tinha como se defender. O ser humano maior talvez tivesse. Talvez ainda muito pior para Deus. Então, não tem como resolver um problema causando um problema maior. Não tem como legalizar, porque pelo motivo óbvio, se a gente precisa legalizar algo é porque algo desde o seu início é algo que não é bom, algo que não segue a lei natural. Então, obviamente, não se deve legalizar algo que desde o seu início é ruim. Obviamente não pra gente, para todos os católicos do mundo, ainda que enfim, a pessoa pensem ao contrário, mas não tem isso. Não existe conversa, né? Não existe pauta a ser discutida, não existe debate. Para todo católico, tendo em vista que a igreja toma partido pela vida, não existe debate pra gente. A vida é vida desde sua concepção, ainda que essa concepção tenha sido traumática e terrível para a mãe. Digo em relação a estupro, ainda que tenha sido traumática e terrível para a mãe, o bebê não é menos bebê. A situação vai ser muito mais difícil, muito mais delicada. Muito, muito mais difícil do que qualquer outra mulher que teve o seu filho com seu esposo. Muito mais difícil, assim, de um jeito assim, inexplicável. Mas não deixa de ser uma vida. E isso não é algo que aos olhos da igreja está tudo bem. Tudo bem, nesse caso pode ser. É uma criança que foi abusada. Tudo bem, nesse caso pode ser. A igreja toma partido pela vida. Então, aquelas duas vidas são muito importantes. Da criança
e da criancinha. Não é como se uma fosse descartável e a outra não, as duas são importantes. Enfim, não é solução resolver, não é uma solução boa, na verdade é uma solução péssima legalizar. É uma solução péssima. Continuando. Então, finalizei. A gente vai falar então, agora entrar na parte da fertilização in vitro, que é a reprodução assistida, que todo mundo já deve ter ouvido falar também, porque hoje em dia é muito comum. É um procedimento médico, né, onde ao invés do bebê ser gerado no ventre materno, ali, o óvulo ser fecundado ali na relação entre o casal, o óvulo é fecundado pelo espermatozoide no laboratório e ali, não só um, né, mas geralmente vários, quantos mais puder. Ali é feito a fertilização e ali o óvulo, né, é classificado. E aí os óvulos classificados e bons, lembrando que é um óvulo fecundado, é um ser humano em potência. Aquele óvulo, o melhorzinho, né, os melhorzinhos são fecundados, são implantados na mãe. E aí o bebê se desenvolve, né, e cresce. Não significa, claro, de forma alguma, que essa vida que foi feita em fertilização in vitro é a vida que foi feita ali na união do casal, né, no seio do matrimônio, não significa que as duas, uma é mais importante que a outra para Deus, de jeito nenhum. Aquela ali que foi fecundada em laboratório, aquela que foi fecundada no seio do casal, são duas vidas muito importantes para Deus e únicas. Ali a alma ali não é uma alma melhor que a outra, uma vai se tornar santa e a outra não, de jeito nenhum. Mas o que fez aquela vida acontecer é a parte ruim, entende? A vida depois de vida é maravilhoso, né? Louvável a Deus, mas o que aconteceu antes e o que provavelmente vai acontecer ali no percurso, enfim, vou ler para vocês e vou falar por que eu tô falando, né? Mais uma vez, no catecismo vem falar que as praticadas no seio do casal, essas técnicas de inseminação e fertilização artificial, são talvez menos prejudiciais. Por que ele fala menos prejudiciais, né? Porque ele está falando também de fertilização quando acontece em casais homossexuais, em mães solos, em pais solos, nessas questões assim, que não são o seio do casal, do matrimônio mesmo. São menos prejudiciais. Por quê? Porque assim que esse bebê nascer, ele vai ter uma família uma família constituída por pai e mãe para poder se desenvolver, né, a sua vida. Então é menos prejudicial, mas continua moralmente inaceitável. Desassocia o ato sexual do ato procriador. Então ainda é moralmente inaceitável. Não para mim, Beatriz. Não para mim, para a igreja. E eu sigo o que a igreja diz. Assim como todo católico. Então, não é eu que estou inventando mais uma vez. É o que diz a nossa fé. E isso aqui tá em qualquer site que a gente pesquisa, porque o catecismo hoje em dia não é só mais físico, ele também é virtual. Então, qualquer lugar a gente encontra isso aqui, que é moralmente inaceitável. É uma manipulação da vida. É colocar o poder que pertence a Deus nas mãos dos seres humanos. Entende? Claro que é sempre Deus que vai infundir a alma. Ali no laboratório não tem como infundir a alma. Não tem como, ninguém além de Deus consegue fazer isso. Isso é mesmo o único poder de Deus. Eu digo assim, poder único de Deus. Então não tem como a gente fazer isso, não tem como ser humano nenhum fazer isso, ainda que seja o top dos top dos cientistas. Mas ali a gente tira o papel de Deus e coloca o ser humano no papel de Deus, no papel de criador. Enfim, mas, né, isso seria por si só já muito ruim. O que diz aqui, a nossa fé já diz que é moralmente inaceitável, então já é algo que não deveria ser feito. Mas ele consegue ser um pouco pior ainda. As fertilizações hoje em dia ainda conseguem ser um pouco pior. Durante o processo de fertilização in vitro, vários embriões humanos são criados. Então, não é um ou dois. Um ou dois são que são implantados. Geralmente, 2, 3, né? Geralmente implantam mais. São que são implantados, mas não são só 2 que estão criados. Geralmente, são vários, né? E eles passam por um processo de classificação, que determina a sua qualidade. Então, eles veem quais são os melhores, os mais propensos a sobreviver, os que têm... os que vão se desenvolver melhores, que vão conseguir vão conseguir finalizar, né, a sua
o seu desenvolvimento e nascer. Existem vários métodos de classificação que promovem a fertilização in vitro, que usam para examinar embriões e determinar qual deles deve ser implantado no útero humano. Então, são implantados vários, né, em laboratório, e alguns são fecundados e outros não. E quase metade dos embriões vivos, digo porque quase metade, porque realmente ali não é algo que foi feito pelo poder de Deus, entende? Pelo corpo humano, foi algo que foi manipulado. Então, geralmente, é comum que aconteça que alguns embriões não fiquem bons, entende? Não fiquem bons para o desenvolvimento. Alguns embriões, quando eu digo embriões, seres humanos em potência, lembrando disso, são jogados fora no processo de descarte, porque não são bons, e provavelmente não são bons também para estudo, e não são bons para ficarem congelados, então são descartados mesmo como lixo biológico. Seres humanos, como se coloca um lixo no vaso, literalmente dessa forma. Então, alguns são guardados no laboratório, ficam congelados, né, para quando os pais decidirem implantar, e outros são guardados para estudo. Lembrando que o que a gente viu desde o começo, né? Esses embriões, esses óvulos fecundados são seres humanos em potência. São únicos e criados para Deus. Então, isso daí é mais um daqueles mais uma das partes que eu falei no começo, né? As mortes ocultas. Mortes ocultas de seres humanos que ainda nem conseguiram se desenvolver, né? Mas, é claro, é muito fácil falar isso, né? Quando você tem 2 filhos, muito jovem, é muito fácil a gente dizer isso, né? Quando Deus manda filhos pra gente, né? E quando acontece não vir os filhos, né? Porque fazemos uma promessa no altar para Deus de que aceitaremos os filhos que Ele nos mandar, que a relação do casal será fecunda e será livre, e será unitiva, e terá os 2 aspectos de união e procriação. Mas e quando esses filhos não vêm? E quando Deus não manda esses filhos? O casal que tem 10 filhos é mais amado por Deus do que o casal que não tem nenhum filho? De forma alguma. Assim como não é obrigação de Deus dar filhos para nós, 10, 15 ou nenhum, não tem nada a ver com Ele amar mais e amar menos, de forma alguma. Deus tem uma missão para cada um, e o casal que não tem nenhum filho tem uma missão diferente. O casal que tem um filho só tem uma missão diferente. O casal que tem 10 filhos tem uma missão diferente. Nenhum deles é mais amado e nenhum deles é menos amado. Cada um é amado da sua forma única e especial por Deus. Então, acontece muito mesmo talvez a gente não conheça tanto, mas acontece muito de casais que estão, né, finalizando a sua idade reprodutiva, recorrerem a isso como, tipo assim, última tentativa. Só que isso não é aceitável, isso é uma manipulação de pessoas, de seres humanos em desenvolvimento. Isso é totalmente inaceitável para a nossa fé. Entende? São seres humanos ali que, na sua grande maioria das vezes, estão jogados, descartados no lixo. Mas, enfim, o que fazer, né? De certa forma, quando não vem esses filhos? Porque pode ser mesmo que não venha. Pode ser que Deus não mande nenhum. Muitos casais vivem, né? Casais católicos, bondosos, generosos, e que vivem uma vida reta, uma santa vida, não tem filhos nenhum. Será que Deus ama menos? Tipo assim, por que para tal casal Deus manda vários e talvez um atrás do outro e para outro casal não? Igual eu falei, Deus tem uma missão especial e diferente. E não devemos nos revoltar contra Deus, né? Quando acontecer algo do tipo, ou quando Deus mandar, sei lá, só um, ou parar de mandar, ou tirar a nossa a alegria que é a fertilidade, né? Como que não se... o que devemos fazer de forma alguma se revoltar contra Deus, porque há um porquê por trás disso, entende? Nós sabemos que todo cristão é chamado ao sofrimento, então há um sofrimento gigante por trás disso, há um sofrimento gigante não gerar vida, há um sofrimento gigante não ter filhos, para o casal que não tem nenhum, mas todos somos chamados ao sofrimento, cada um na sua particularidade, e esse é o sofrimento que Deus vos chama. E lembrando que a paternidade não é só, né, não é só física. A paternidade e a maternidade também é espiritual. E quiçá a maternidade é mais importante. Porque a maternidade espiritual é aquela que vai gerar filhos para o céu.
acompanhar a vida espiritual desses filhos, que não são seus filhos físicos, mas são filhos espirituais, que é mais pesado ainda, entende? E que vai gerar mais frutos ainda, porque é a parte mais importante da nossa vida, a parte espiritual, essa alma eterna. Então há uma missão por trás disso. Agora, revoltar-se contra Deus e agir como se fôssemos deuses, né? É olhar para Deus e falar: não confio em vós, não confio na sua vontade, não confio no seu querer, confio no meu querer e eu quero filhos. Não confio nos planos que o Senhor tem para mim, ainda que sejam muito difíceis e dolorosos, não confio. É dizer isso para Deus. Então, né, voltando lá do início que eu falei para vocês, né, citei aquele trecho, né, que o Papa Bento XVI fala sobre, lá naquele livro, né, o Poder Global e Religião Universal, que ele inicia falando, né, porque Deus é excluído de tudo e tudo está tão degradado. Igual eu falei no começo, tudo está acontecendo dessa forma, tudo está decaindo tanto, digo, a moral, né, a família, em todos os lugares onde a gente está inserido, em todos os lugares que a gente vê, tudo está tão decaído porque Deus é excluído mesmo. Porque é tirado do centro e colocado as vontades humanas, o interesse da maioria em primeiro lugar. Nunca se viu uma geração de pessoas tão egoístas. Porque Deus é tirado do centro e é colocado os interesses e vontades. Na maioria das vezes, os interesses e vontades do ser humano individual é péssimo. Porque Deus tem uma vontade maior e provavelmente é muito melhor do que a nossa. Então é por isso que tem acontecido tanto decaimento de tudo, de todos os lugares, de todas as situações, de todos os lugares que estão inseridos. Enfim. Então, igual eu falei, né, no início, nós devemos fazer alguma coisa, né? Porque há algo aqui que há uma missão que cada um que nós somos chamados e há algo para se fazer em relação a isso. E devemos fazer algo em relação a isso, né? Hoje em dia não é explicado nas escolas como funciona o anticoncepcional e piorou o quão grave é um aborto. Provavelmente quando nossos filhos entrarem em idade escolar, provavelmente assim, né? Deus não queira e eu sei que Deus não quer, né? Mas caminhando para a degradação que vai estar ao mundo, o aborto vai ser cada vez mais favorável para todo mundo. Se Deus quiser e como Ele quer, né, e continuar regindo o mundo e sendo colocado no centro, não vai ser legalizado, mas vai continuar da mesma forma. Vai ser vai estar cada vez mais escancarado em nosso meio. Então, nós temos um papel com nossos filhos. Entende? A maioria dos nossos filhos não vai entender se a gente fala isso agora, a gente nem devia, porque a maioria nem entende o que a gente fala. Mas vai chegar um momento que a gente vai precisar expor essa verdade a eles. Expor como é que funciona o método contraceptivo. Expor que a relação é exclusiva do casamento. Expor que o aborto é terrível e é uma maldade contra Deus e contra o ser humano. Eu digo isso porque a escola vai apresentar isso para eles. Se Deus quiser, nossos filhos serão inclusos em outras escolas. Mas na minha época não foi assim. Eu aprendi a primeira vez como é que funcionava o anticoncepcional. Na minha época eu não falava muito de DIU. Como que funcionava tudo isso, né, contracepção, na escola. Então eu aprendi daquele jeito, biologicamente, né, e aquilo lá, aprendi até, inclusive, como usar na escola. Deus nos livre de nossos filhos aprenderem algo do tipo. Mas isso vai ser apresentado para nossos filhos. Só que será muito melhor se a verdade for apresentada antes e depois aquela falácia da mentira. Então é melhor que nossos filhos sejam apresentados a isso antes deles aprenderem em outros lugares, antes de aprender na internet e seja lá onde estiverem incluídos. A nossa missão será cobrada por Deus, né? Igual eu falei, receber todos os filhos, né? Nossos votos do casamento é receber todos os filhos e educá-los segundo a fé da sua igreja, de Cristo e da sua igreja. Então não é só receber os filhos, é educá-los, o que torna talvez um pouco mais difícil. Então nossa missão, como disse mais uma vez, será cobrada por Deus. Mas como nossa igreja sempre vem apresentar alguma coisa em relação a isso, sempre vem nos mostrar que existem exemplos verdadeiros de como viver uma vida santa, simples, né, e fiel, venho trazer para vocês, não sei se todo mundo já conhece, a serva de Deus, Chiara Corbello,
Petri. Enfim, ela morreu, né, em 2012, então ela não está mais viva, uma serva de Deus, claro. Era uma mulher que vivia a vida do jeito mais simples e santo possível que se consegue ver nos dias atuais. Né? É um exemplo diferente de talvez aqueles exemplos mais longe, como Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, que são exemplos mais longe. Aqui temos um exemplo real de gente que viveu há poucos anos, inclusive, e que teve uma vida santa e conseguiu ter uma vida santa. Então, eu venho trazer para vocês brevemente a história dela, né? Ela teve 3 filhos, 2 filhos não sobreviveram, um filho nasceu, né? E sobreviveu e nasceu. Mas o primeiro filho dela, ele era anencéfalo, então ele não ia sobreviver, ele não ia sobreviver ao nascimento, né? Então foi sugerido a ela um aborto, porque inclusive poderia ter sido feito por ela, né, como uma boa católica, falou que não, isso era absurdo. O segundo filho também da mesma forma tinha uma doença genética, e esse filho também não ia sobreviver. Mais uma vez não sobreviveu, mas ela também não fez o aborto, que também lhe foi cogitado. O terceiro filho era saudável e nasceu. Só que com 5 meses de gravidez, ela descobriu uma doença, né? Descobriu um câncer. E esse câncer, ele tinha que ser tratado imediatamente, porque... Por quê? Porque ela ia morrer se ela não tratasse, né? Só que aquilo afetaria diretamente a vida do seu filho. Então, mais uma vez, ela, como eu falei, tinha uma vida muito santa, escolheu pela vida do filho, né? Desde que essa criança viva. E depois a gente vê o que a gente faz. E assim, o filho dela até nasceu, esse aqui é o Francesco. Grandão até nasceu e ela conheceu ele, mas logo em seguida ela morreu. Porque assim como diz o início do livro, né, nascemos e jamais morreremos. Eu vou explicar daqui a pouco porquê, mas eu vou ler brevemente a carta que ela escreve ao filho dela, né? Vou ler o final dela, que é a parte mais... Nós jamais fomos decepcionados. Sempre tivemos uma casa e muito mais do que tínhamos necessidade. Você se chama Francesco exatamente porque São Francisco mudou nossas vidas. Esperamos que ele possa ser um exemplo também para você. É bom ter exemplos na vida que nos lembrem que é possível almejar o máximo de felicidade ainda nessa terra, tendo Deus como guia. Sabemos que você é especial e possui uma grande missão. O Senhor o quis desde sempre e lhe mostrará o caminho a seguir, se você abrir o seu coração. Confie, vale a pena. Então, o que eu queria mesmo ressaltar é esse final. Confie, vale a pena. O que ela fala pro filho aqui: meu filho, eu literalmente, você nasceu e eu morri. Morri por causa de você, mas vale a pena. Vale a pena porque a passagem dessa terra aqui é muito curta em vista de toda a eternidade. Se a gente comparar o infinito com 100 anos parece ridículo. E é o que é essa vida, são 100 anos no máximo. Agora a vida eterna é infinita. Então é por isso que Jesus nos chama a tudo isso que eu falei para vocês, e por isso que tudo é tão duro de escutar. É tão difícil de viver. Não é fácil seguir de forma aberta a vida e, sei lá, ter 10 filhos. Não é fácil mesmo. Não é fácil não ter filho nenhum e escolher por não fazer uma fertilização in vitro porque Deus está no comando. Porque Deus vai me mandar filho se Ele quiser. Não é fácil nenhum desses 2 pontos. Não é fácil não usar o método contraceptivo em um mundo onde hoje em dia você compra em qualquer farmácia. Não é fácil. Não é fácil ver tudo isso. Mas o que Deus nos promete, quando Ele nos pede isso, é muito maior. É aquilo, 100 anos e infinito. O que Ele nos pede é 100 anos, no máximo. E o que Ele nos promete é infinito. Parece meio assim, mas é exatamente isso. Então, finalizando aqui com o que Kiara nos lembra, né, dizendo para o seu filho, é aquilo. Confie, meu filho, vale a pena. Confie, é muito difícil, mas vale a pena. Então, é isso.
Vamos rezar. Rezar, porque a gente vai já enterrando muito socorros. É verdade. Mais uma vez, pedindo a intercessão da Virgem Maria, tendo em vista que ela não nos abandona, está sempre ao nosso lado, pedindo o auxílio do nosso grande intercessor no céu, padroeiro da nossa Santa Igreja, São José. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.